Cada gente aí calcular a área desse polígono. E a sugestão aqui, tá? Eu vou resolver usando somente geometria analítica, certo? A primeira coisa que eu fiz foi nomear os vértices do polígono, que são as interseções entre as retas e a reta e o eixo das abscissas. Preciso encontrar as coordenadas de cada um desses vértices aí. Então, primeiro, eu vou encontrar aqui as coordenadas do vértice A, que é dado pela reta R. Então, as coordenadas do vértice A, repara que se o A está sobre o X, significa que o Y é zero. Então, olhando aqui para a reta R, eu vou zerar o Y, assim eu obtenho o X. Então, fazendo aqui os cálculos, o que nós temos? X mais zero, né? No caso ali, não vou precisar escrever, menos 2 igual a zero. Resolvendo isso aqui, passo 2 para o outro lado, x igual a 2. Eu acabei de encontrar aqui as coordenadas do vértice A. Em x, vou colocar aqui, em x, o vértice A é 2 e em y ele é 0. A mesma estratégia a gente vai usar para encontrar o vértice B. Ou seja, o vértice B tem valor em x e em y ele é 0. Então, o vértice B é a interseção da reta S com o eixo x. Então, aqui vou zerar o y. O que nós vamos ter? Nós vamos ter x mais 0, não vou precisar escrever, menos 6 igual a 0. Mesma coisa. Passo 6 para o outro lado. Então, tem que x igual a 6. Então, nosso vértice B tem as coordenadas x igual a 6 e y igual a 0. Então, essas são as mais rápidas de a gente encontrar. Vamos encontrar agora do vértice C. O que é o vértice C? O vértice C é a interseção, né? A interseção. Então, aqui da reta S com a reta T, tá? Vai lembrar, tá? Sobre essas retas que ele colocou aí, tem algumas observações para a gente fazer que podem ser úteis em outros tipos de exercícios. Por exemplo, ele diz que a reta R e a reta S, elas são paralelas. E aí, lá quando você estuda geometria analítica, a parte de verificar se as retas são paralelas ou não, geralmente você coloca na forma reduzida, observa o coeficiente angular, se forem iguais ou proporcionais, porque essas retas são paralelas. Só que não precisa, tá? Basta você observar aqui, por exemplo, repara que na reta R e na reta S, os valores dos coeficientes que acompanham x e y são os mesmos. Então, se eles forem iguais ou proporcionais, é porque essas retas são paralelas. A mesma ideia vale para retas perpendiculares, só que a gente vai pensar assim, lá, quando a gente coloca na forma reduzida, a gente precisa verificar se o produto entre os coeficientes angulares das duas retas dá menos 1. Ou então pensar no inverso do simétrico. Aqui, como é que a gente pensa? A gente vai olhar para as duas retas, então, por exemplo, a S e a T são perpendiculares. Olha os coeficientes iniciais. O que está acontecendo? Aqui é 1 e 2, aqui é 2 e menos 1. Repara que eu troquei de posição, e troquei o sinal de um deles. No caso, eu troquei o sinal do menos 1. Né? Troquei o que era 1 por menos 1. Eu poderia ter trocado também para menos 2 e aqui mais 1. Tá? Que essas retas seriam perpendiculares também. Então essa é uma dica aí para você usar nos exercícios de geometria analítica. Mas vamos voltar aqui para nossas interseções. Lembrando também que as interseções entre retas é a solução de um sistema linear. Aquele ponto de interseção ali é a solução do sistema. Quer dizer, o sistema é possível e determinado, tem solução única e o ponto de interseção é a solução desse sistema. Então aqui, reta S e reta T. Reta S, x mais 2y menos 6 igual a 0. Reta T, 2x menos y menos 2 igual a 0. Eu poderia ter escrito ali, já em forma de sistema, quer dizer, passando os números ou coeficientes ali, ou termos independentes, para o outro lado, e deixando somente o que é incógnito do lado de cá. Tá? Mas não precisa, dá para resolver assim mesmo. E a ideia de sistema sempre é o quê? Você elimina uma das letras para poder achar a outra. E a gente vai fazer isso. Só que nesse sistema a gente não vai conseguir fazer isso diretamente. Eu quero somar, por exemplo, as duas equações. Eu posso somar ou subtrair as duas equações que eu não vou estar fazendo nenhuma operação que não possa ser feita na resolução de um sistema. Para eu somar e sumir com alguém, seria interessante que aqui eu tivesse um menos 2. Que é menos 2 com mais 2, ia zerar, e aí eu encontrar o x, em seguida, com esse valor de x, eu volto na equação e acho o valor de y. Quando a gente não tem isso diretamente, a gente fabrica. Então, como é que eu vou fabricar um 2 aqui? Olha, eu vou multiplicar tudo por 2, tá? Então, eu vou dobrar toda essa minha segunda equação. A primeira continua sendo a mesma, então x mais 2y menos 6 igual a 0. E a segunda vai estar alterada agora. Como? Vai virar 4x menos 2y menos 4 igual a 0. E agora eu vou somar essas duas equações. Somando essas duas equações, o que nós temos aqui? Nós temos 5x, aqui zerou, e aqui virou menos 10, né? Menos 10 igual a 0. Ou seja, eu tenho 5x igual a 10, passei o 10 para o outro lado, ele mudou o sinal, e vou dividir agora por 5. Dividindo por 5, x igual a 2. E encontrei o valor
de x. Agora volta em qualquer uma dessas equações, substitui onde você vê x por 2, que a tua única incógnita vai ser o y. Vamos fazer isso. E aí eu vou escolher ali a segunda equação, tá? Tanto faz. Vou escolher essa segunda equação aqui. Então cuidado aqui que você vai estar dobrando o valor de x. Então vou fazer 2 vezes 2 menos y menos 2 igual a 0. Tá? Então multiplicação aqui para fazer. Então nós temos 4 menos y menos 2 igual a 0. Como o y está negativo, eu vou preferir passar ele para o outro lado, que ele já fica positivo e fica prontinho para a nossa solução. E aqui o 4 menos 2, fazendo as contas, 4 menos 2 é 2. Passei o y para lá, y é igual a 2. Então, isso quer dizer que o nosso vértice C tem coordenadas em x 2 e em y também 2. Está faltando a gente achar as coordenadas do ponto D, ou do vértice D. E aí o esquema vai ser o mesmo, tá? Eu vou montar um sistema, e aí o ponto de encontro ali das duas retas é a solução do sistema, que é o que eu estou querendo determinar. Então, aqui no vértice D, é a interseção de que reta? Reta T com a reta R. Então, ó, R interseção T. Quais são as nossas equações? R, x mais 2y menos 2 igual a 0. Reta T, 2x menos y menos 2 igual a 0. O esquema é o mesmo, tá? Eu vou zerar alguma incógnita ali, só que não diretamente, porque novamente eu não tenho elementos simétricos nas duas equações. Então eu vou de novo multiplicar a minha segunda equação por 2. E aí a equação que eu tenho, gerada, vai ser x mais 2y menos 2 igual a 0, aqui não mudou nada. E na segunda eu tenho 4x menos 2y menos 4 igual a 0. E aí eu vou somar essas duas equações. Somando essas duas equações, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter 5x, aqui zerou, e aqui vai dar menos 6. Né? Vai dar menos 6. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 6. Tá? Já arrumei aqui. Certo? 5x menos 6 igual a 0. Passei para o outro lado. Aquele 6 ficou positivo e vai ficar uma fração agora, que quando você dividir por 5, o 6 não é divisível por 5, né? Então, para não dar número decimal, eu vou deixar assim mesmo. 6 quintos. Tá? Então, ó, em x, eu já sei que o vértice D é 6 quintos. Falta achar em y. Então, o mesmo esquema. Vou voltar em qualquer uma das equações, substituir onde eu tenho x por aquele valor que eu acabei de encontrar e obter, assim, o meu valor de y. Então, vou precisar de espaço aqui no quadro. Eu vou apagar aquela parte ali de cima para poder dar continuidade no meu problema. Então, continuando aqui, ó, eu vou substituir esses 6 quintos em qualquer uma dessas equações, como eu havia dito. Eu vou substituir na primeira, certo? Então, eu tenho... aliás, eu vou substituir na segunda, porque ele não tem no y, não tem nada sendo multiplicado, acho que facilita um pouco meus cálculos. Então, ó, o dobro de x, então eu vou dobrar 6 quintos menos y menos 2 igual a 0. Então, aqui tem 12 quintos menos 2 e passei o y para o outro lado para ele ficar positivo. E aí, para a gente fazer a conta ali, a gente tem que subtrair, no caso, aquelas duas frações, né? Só que eu só posso subtrair quando meus denominadores são iguais. Então, escrevendo 2 com o denominador 5 é simples, ó. É só olhar para o denominador que eu tenho aqui, é 5. Então, multiplica por 2, vai dar 10. Então, 10 quintos dá 2, certo? E aí, ó, 12 menos 10, né? Então, nosso y. 12 menos 10 é 2. E aqui o 5 eu repito. Então, ó, 2 quintos é o meu valor de y. Com isso, as minhas coordenadas ali do ponto D vai ser o quê? Ora, em x, 6 quintos, e em y, 2 quintos, tá? Então, novamente, eu vou precisar apagar o quadro ali para ter espaço para resolver o final da questão, que agora é encontrar a área. Já tenho todos os vértices, está faltando só, com essa ferramenta, encontrar a área. Como eu falei, eu vou continuar usando a geometria analítica. O módulo daquele dispositivo ali vai me dar a área desse meu polígono. E como é que funciona aquilo ali? Olha só. Eu vou colocar os vértices ali do meu polígono. E na hora de colocar os vértices, você tem que ter cuidado para escolher ou rodar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Ali está no sentido anti-horário, tá? Então tá os 4 vértices aqui, aqui eu uso o que eu usei na primeira linha. Isso vale para qualquer polígono. Se fosse triângulo, ia ter uma linha a menos, você poderia usar também esse dispositivo. Então vamos lá, vamos preencher com os valores que nós encontramos. Então nós temos meio vezes... Aí aqui o dispositivo, ó, é 2, 0, 6, 0, 2, 2, 6 quintos, 2 quintos, 6 quintos, 2 quintos. E aqui eu repito que eu usei no primeiro, então 2, 0. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai multiplicar igual um determinante, tá? Em diagonais. E esse posicionamento aqui
né, da esquerda para a direita, na posição que eu me encontro, você vai multiplicar e manter o sinal. Tá? E no sentido oposto, você vai trocar o sinal do produto entre os termos em diagonais. Então vamos começar aqui, olha só. Então primeiro, vou estar fazendo nesse sentido aqui, ó, multiplicando esse por esse por esse aqui por esse aqui, e esse aqui por esse aqui. Tá? Então tem aqui meio, né, fica do lado de fora, que multiplica. Vamos lá. Ó, 0, 12, 4/5. E aqui 0 de novo. Tá? Agora a gente vai multiplicar no sentido contrário. E aí o produto ali a gente vai ter que trocar o sinal. Então aqui, ó, marcando. Zero. E aí você pode colocar o zero em qualquer sinal. Vou botar o menos aqui só para indicar que você está fazendo uma troca de sinal, mesmo não fazendo sentido, tá? Zero de novo. Aqui 12/5. Então, ó, menos 12/5, tem que trocar o sinal. Aqui 4/5, tem que trocar o sinal. Menos 4/5. E aí eu vou fazer essa conta aí. Perceba que ali o 4/5 a gente já pode cancelar, ó. São simétricos. Então sobrou meio, que multiplica 12, é 12, menos 12/5. Isso aí que sobrou. Para fazer a conta ali com essa fração, tem que colocar todo mundo no mesmo denominador. E aí, de novo, vou usar aquela estratégia de escrever o 12 com o denominador 5. Então, multiplico o 12 por 5. Dá 60. Então, 60/5. Vou escrever aqui, ó, 60/5. Então, isso aqui vai ficar meio vezes 60 menos 12 dá 48. Então, eu tenho 48/5. Tá? Deu positivo. Se tivesse dado negativo, no final das contas, a gente tomar um módulo, tá? Sempre esse dispositivo você calcula um módulo. Como eu falei, pode dar valores negativos, porque a gente está trabalhando com coordenadas, e não tem área negativa, né? Então, o que eu tenho ali? Olha só. Eu tenho 48 décimos, tá certo? Só que aqui nas minhas opções, todo mundo está com o denominador 5. Então, eu vou preservar aquele meu denominador 5. Vou fazer a simplificação do 48 por 2. E 48 por 2 é 24. Então, a minha resposta, 24/5 de unidade de áreas, é a nossa letra A. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.